Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira. E atendendo à solicitação de alguns inscritos sobre a solução gráfica do Potenor, eu apresento-a aqui para que seja aproveitada por esses inscritos e por outros. Agradeço àqueles que se inscreveram, sejam bem-vindos esses novos inscritos e não se esqueçam de dar o like para que o YouTube disponibilize e ofereça esses vídeos para mais pessoas. Então vamos a esse Potenor, que inicialmente descreverei esta capa. Esta capa mostra assim um esquema de uma aplicação na navegação, em que a linha sinuosa é a linha de costa, tendo representado alguns acidentes proeminentes, como faróis, torres e outros monumentos, e esquematicamente o aparelho sextante numa embarcação, a embarcação aí não aparece, medindo o ângulo entre o monumento central e o ponto à esquerda, esse ângulo chamado com a letra E, e no outro sextante, que seria o mesmo sextante, mas medindo então o ângulo entre esse ponto central e esse monumento à direita. E com esses ângulos à esquerda e à direita, e com esses pontos notáveis assinalados numa carta náutica, a posição da embarcação será assinalada por um problema conhecido como Potenor ou interseção aversa, interseção a ré, e veremos aqui a solução gráfica feita com compasso e transferidor. Inicialmente vamos dar algumas recordações de traçados geométricos para recordar esse traçado gráfico para aqueles que já estão esquecidos, né? Primeiramente vamos ver como é que pelo ponto P1 de uma reta R pode-se traçar uma perpendicular a essa reta, usando apenas o compasso e uma régua. Então coloca-se a ponta seca do compasso no ponto P1. A seguir, traça-se uma circunferência C. E depois, com o compasso centrado nos dois pontos em que essa circunferência cortou a reta R, com abertura qualquer do compasso, vai-se marcar nessa circunferência dois pontos e depois, com a ponta seca em cada um desses dos dois pontos marcados, traça-se mais duas circunferências que vão se cortar num terceiro ponto. Temos assim os pontos 1 e 2, traçados com o centro do compasso nesses pontos de interseção da circunferência com a reta, e teremos assim a circunferência, né? Essa mesma abertura do compasso, então, como eu já falei, ele é centrado nesses pontos 1 e 2 e traça-se, então, duas circunferências. Uma com centro em 1, a outra circunferência com centro em 2, e onde elas se cruzarem, forma-se um terceiro ponto, e a ligação desse terceiro ponto, que é a interseção dessas duas circunferências em azul ao ponto P1, dá, então, a perpendicular que nós estamos procurando. Essa é uma maneira de traçar uma reta perpendicular por um ponto existente em uma reta. Vamos ver, então, um outro probleminha, que seria traçar a mediatriz de um segmento de uma reta R. Dado um segmento P1, P2 de uma reta, para traçar uma circunferência, traça-se uma circunferência em cada uma das extremidades desse segmento de reta R, com a abertura do compasso maior do que a metade do segmento. Forma-se os pontos
P1 e P2, com o compasso aberto, com essa abertura, centrado ora em P1, ora em P2. A mediatriz é definida ligando-se os pontos P1 e P2. Está aqui a mediatriz do segmento P1 e P2. Vamos ver agora um pouco de recordação sobre os ângulos de uma circunferência. Nós temos aqui, então, uma circunferência e temos duas retas externas a essa, né? Por um ponto P externo à circunferência, traça-se duas tangentes a essa circunferência. Esses segmentos do ponto P até a tangente à circunferência são iguais, é uma propriedade desses pontos traçados existentes fora de uma circunferência, né? O ângulo formado entre o prolongamento de um desses segmentos e o outro segmento, esse ângulo beta, né? Esse é chamado o ângulo central da curva, é igual a esse ângulo formado aqui no centro. Quer dizer, pelo ponto B e pelo ponto A, traçando-se perpendiculares, vocês já sabem traçar perpendiculares a um ponto por uma reta, o encontro dessas perpendiculares fornece o centro do círculo. E esse ângulo beta aqui, que é o ângulo central, é igual a esse ângulo formado pela deflexão dessas duas retas tangentes que passam pelo ponto P. Vocês podem ver que forma-se aqui um triângulo PAB, em que esses dois ângulos aqui em A e B são iguais, porque esse triângulo é isósceles, porque PA é igual a PB. E esse ângulo aqui, por exemplo, em P, é o suplemento de B, é 180 menos beta, que é, então, igual ao suplemento da soma desses dois ângulos, dois beta. Há uma outra propriedade que diz que o ângulo externo de um triângulo, então esse triângulo PAB tem um ângulo externo. O ângulo externo é esse ângulo formado pelo prolongamento de um lado com o outro. Então o ângulo externo de um triângulo é a soma de seus ângulos internos não adjacentes a esse ângulo. Então esse ângulo externo beta é alfa mais alfa é igual a 2 alfa. Então beta é igual a 2 alfa. Então nós temos então aqui esse ângulo alfa, que vai ser, já vimos então o ângulo central. Temos aqui que, formando aqui esse triângulo, né, temos uma bissetriz aqui. Essa reta bissetriz tracejada, ela divide, então, é um eixo de simetria. Esse ângulo central beta será dividido ao meio, será beta sobre 2. Beta sobre 2, então aqui é beta sobre 2, essa metade dele. E, pelo que eu já falei anteriormente, esse triângulo aqui, que eu assinalei com ângulos internos de beta sobre 4, esse beta sobre 2 é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então esse beta sobre 2 vai ser beta sobre 4 mais beta sobre 4. Quer dizer, vai ser 2 vezes beta sobre 4. Então 2 vezes beta sobre 4 vai ser igual ao ângulo beta sobre 2, que é igual àquele ângulo alfa, que é a metade, que é esse ângulo alfa todo aqui, ó. Esse ângulo todo é o ângulo alfa. Vamos ver o ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito. Então, esse ângulo alfa aqui também é chamado ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito, né? Então, esse ângulo de segmento, está aqui, ele é metade do ângulo central, como nós já estamos vendo ali. Alfa é igual a beta sobre 2. Depois, com calma, vocês podem estudar melhor essas relações, com mais calma, e constatar essas relações como eu botei aí. E o 4 é o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é aquele no vértice P0
que subentende essa corda AB. Esse ângulo aqui, seu valor é beta sobre 2. Então, beta sobre 2 é igual ao alfa. Então, esse ângulo aqui inscrito, ele é igual a esse ângulo de segmento. Então, isso é uma propriedade importante que nós vamos usar no traçado do arco capaz desse ângulo alfa. Certo, senhores? Então, esse ângulo que eu chamei aqui de beta sobre 2, ele é igual a esse alfa. É o ângulo inscrito e ângulo de segmentos. Essa é a base da solução. É uma das bases fundamentais para o traçado gráfico do arco capaz de um ângulo alfa. Então, agora aqui vamos ver, dados a corda AB, dados essa corda AB, dado esse ângulo alfa dado aqui, de um segmento, traçar a circunferência. Então, traçar a circunferência que tenha essa corda AB e tenha esse ângulo alfa para ângulo de segmento. Então, reproduzir aqui a situação. Então, traça-se aqui esse segmento AB e com o compasso marca-se aqui esse ângulo alfa e traça-se essa reta que passa por A, formando um ângulo alfa com o segmento AB. Esse ângulo alfa é jacente aqui, nasce, né, nesse segmento AB. Traçado aí direitinho, tá? Então, por A, traça-se uma perpendicular à reta R, essa reta, e a mediatriz. Então, pelo ponto A, nós vamos traçar uma perpendicular a essa reta. Essa reta aqui, como é um ângulo de segmento, ela vai ser tangente àquela circunferência. Então, nós vamos traçar pelo ponto A uma reta perpendicular a ela. E vamos também traçar ao segmento AB, o B está escondido aqui pelo compasso, traçar a mediatriz do segmento AB. Aí está a mediatriz e aí está a reta. A interseção da mediatriz do segmento AB e da perpendicular traçada por A, elas se encontram e a interseção delas é o centro do círculo ou o arco capaz de alfa. Vamos dar agora continuidade, né? Agora temos duas cordas, AB e BC. E os segmentos e os ângulos de segmentos alfa e beta. Vamos traçar as circunferências, os arcos capazes de alfa e de beta. Então, após construir o arco capaz de alfa, como vimos anteriormente, que é traçando uma perpendicular por A e a mediatriz do segmento AB, faz-se a mesma coisa aqui. Traça-se assim uma perpendicular pelo B, isso aqui é a primeira construção, traça-se uma perpendicular por B e a mediatriz por B, a interseção dessa mediatriz por B com a perpendicular que passa por B, vai fazer um outro círculo, a interseção dos dois círculos, ou dois arcos capazes de A e B, elas são a solução gráfica do hipotenor. Vamos ver se eu consigo explicar melhor, tá? Então temos aqui, está ela direitinho aqui, então por aqui estaria o centro de um círculo, esse círculo então, traçado aqui com o transferidor, seria o arco capaz de ver esse segmento AB segundo esse ângulo alfa, que é o ângulo de segmento, e o outro círculo seria esse AB. Vamos ver a interseção de arcos capazes aqui. Então nós temos aqui P1, P2, P3, seriam assim, três pontos, aqueles três pontos
lá existentes no terreno, nas elevações, e do sextante, lá com sextante ou com teodolito, conhece-se esse ângulo alfa e o ângulo beta. Vamos traçar o segmento capaz de alfa e segmento capaz de beta, né? Então fazemos, pelo ponto 1, traçamos a perpendicular ao P1 e a mediatriz ao segmento P1, P2. Temos aqui, então, o centro de um círculo, que é o arco capaz do ângulo alfa. Ele aqui. E a mesma coisa se faz entre esse segmento P2 e P3. Tendo esse marcado, tira-se essa perpendicular pelo ponto P3, perpendicular a P3, que passa por essa reta aqui, que é a reta tangente, né? A reta que forma esse ângulo de segmento beta, e com isso já temos esse outro arco capaz. A interseção desses dois arcos capazes vai dar a solução gráfica do Potenow ou da solução ou da interseção a Ré. Então está ela aqui, né? Então é o único ponto que vê simultaneamente esse segmento P1, P2 com o ângulo alfa e o P2, P3 sobre o ângulo beta, né? Arco capaz de beta, arco capaz de alfa, está aqui. Então esse ponto aqui seria marcado na carta por essa solução gráfica. Então espero que vocês tenham entendido, e só fazendo, eu procurei detalhar e botar passo a passo. Espero que vocês reproduzam isso com o compasso e a régua, e é uma solução assim simples e interessante. Bom, acabamos. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Ajudem o algoritmo do YouTube a recomendar este vídeo, né? E dando likes. O YouTube, o algoritmo dele, só recomenda o vídeo se houverem likes. Aí ele interpreta como está tendo interesse, onde está agradando. Se não tiver likes, ele não recomenda. Então outras pessoas ficam sem ter oportunidade de ver esses ensinamentos. Então, senhores, era só isso por hora. Então, até a vista, pessoal. Vamos continuar as outras partes da solução analítica do Potenow. Fizemos essa interrupçãozinha para dar a solução gráfica. Até a vista, pessoal.